Alô, bom dia, estamos de volta nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos. E hoje é aniversário da minha querida amiga correspondente Luiz. Eu ainda não consegui resolver o problema da nossa comunicação, mas pelo menos posso mandar um feliz aniversário para a minha querida amiga Luiz, lá da Alemanha. Meus amigos, vejam que coisa mais ambígua é essa. Nunca Coreia do Norte e Coreia do Sul estiveram tão próximas da paz verdadeira como nos últimos anos. E nunca Coreia do Norte e Coreia do Sul estiveram tão próximas de uma verdadeira guerra como nos últimos anos. Como entender essa ambiguidade? Bem, a paz entre as duas Coreias ficou realmente muito próxima durante os anos Trump, que afinal não estão tão longe assim, não é? E nunca as duas Coreias estiveram tão próximas de uma verdadeira guerra como agora, nos anos Biden, mais especificamente agora mesmo, porque ontem Kim Jong-un pediu à sua marinha que acelerasse os preparativos de guerra. Bem, vamos às notícias primeiro, da temperatura lá nas duas Coreias. A primeira notícia diz que as forças especiais da Coreia do Sul e dos Estados Unidos concluíram ontem, sexta-feira, o primeiro treino conjunto do ano, no meio de uma escalada de tensões com o regime norte-coreano, que realizou vários testes de armas nas últimas semanas. Os comandos sul-coreanos e os boinas verdes norte-americanos realizaram uma série de exercícios durante 10 dias em Poncheon, uma cidade localizada a cerca de 50 quilômetros a nordeste de Seul, segundo um comunicado do exército sul-coreano. O objetivo do treinamento, diz o Infobay, é fortalecer a eficácia e coordenação das operações conjuntas das Forças de Operações Especiais da República da Coreia, que é o nome oficial da Coreia do Sul, e dos Estados Unidos, e melhorar as capacidades individuais de combate dos membros dessas forças especiais. Os participantes realizaram diversas atividades como exercícios físicos intensos, práticas de tiros de combate diurno e noturno, primeiros socorros, reconhecimento especial ou apoio a bombardeios aéreos. Bem, agora a notícia que vem do outro lado, publicada pela RT News. O líder norte-coreano Kim Jong-un apelou ao fortalecimento da marinha do país para acelerar os preparativos de guerra e estar pronto para proteger a soberania marítima. Durante a sua visita ao estaleiro Nampo, localizado na costa ocidental, Kim Jong-un afirmou hoje que o fortalecimento do poder naval é a questão mais importante para salvaguardar a soberania marítima do país e acelerar os preparativos de guerra. Acelerar os preparativos de guerra. Essa tarefa exige um novo salto e a modernização da indústria naval, acrescentou, destacando a importância do estaleiro, perante o qual estabeleceu a necessidade de assinalar o início de uma nova era no setor. Não foi detalhado quando o líder norte-coreano visitou o estaleiro. Ao inspecionar as instalações, ele foi informado dos preparativos em andamento da construção de navios de guerra. Foram observados trabalhos de construção de uma barcaça para lançamento de mísseis balísticos e submarinos no estaleiro Nampo. Aliás, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Embora, diz o RT News, o principal estaleiro submarino norte-coreano seja considerado o da cidade de Sinpo, na costa leste. Bem, essas são as notícias mais relevantes do momento em relação às duas Coreias. Mas o que os especialistas estão se perguntando é se vai haver guerra, se não é mais uma bravata da Coreia do Norte, como tantas outras no passado. Bem, quem acompanha o site Tier 8 North, que é especializado em Coreia do Norte, entenderá que já não é mais uma questão de bravatas o que acontece na Coreia do Norte. Sim, isso aconteceu muito no passado. A Coreia do Norte ameaçava a Coreia do Sul e depois, então, países como Estados Unidos, mas também Japão, Austrália, iam
conversando, por assim dizer, com Kim Jong-un para amenizar as coisas. Mas isso desde antes de Kim Jong-un, com o seu papai, já era assim. Bem, só que agora, dizem os analistas do Third North, as coisas mudaram e muito. É muito possível que a Coreia lance sim um ataque surpresa à Coreia do Sul. Isso já tem acontecido bastante nos últimos meses, nos últimos anos. Basta lembrar, por exemplo, que a Rússia ameaçava entrar na Ucrânia e o Ocidente também via aquela ameaça de Putin como uma bravata para negociar, porque afinal a economia russa precisava de atenção. Só que não era bravata, todos nós sabemos. Em relação a Gaza, também muita gente dizia: Israel jamais entrará em Gaza novamente com tropas terrestres. Entrou, não só entrou, como arrasou. Mas por quê? Porque o Hamas, desesperado, não tendo mais o que fazer, segundo alguns analistas, provocou esse ataque, que foi, de alguma maneira, facilitado também pelo vacilo das forças de defesa de Israel. Seja como for, Israel entrou em Gaza e está lá até agora. Colocou praticamente quase toda a faixa abaixo. E agora parece estar ensaiando também um ataque mais pesado ou mais concentrado no Líbano. Muita gente dizia: não, isso também não acontecerá, uma guerra com o Líbano? Nunca. Pois bem, existem batalhas quase que diárias hoje contra forças do Hezbollah no Líbano. Então, é bom ficar atento em relação à Coreia do Norte, porque as coisas mudaram. E por que mudaram? Bem, antigamente, quando Donald Trump estava na Casa Branca, Donald Trump realmente abriu um canal de comunicação com Kim Jong-un. Aliás, Trump gaba-se de ter escrito 27 cartas de amor para Kim Jong-un. Como começou o romance? O romance começou quando Kim Jong-un quis testar até onde ia o topete de Donald Trump. Logo nos primeiros meses de Trump na Casa Branca, a Coreia do Norte ameaçou mais uma vez, como sempre, a Coreia do Sul e também os Estados Unidos, com o lançamento de mísseis balísticos que poderiam atingir o Havaí, por exemplo. Trump falou para Kim Jong-un: o meu botão, ele estava se referindo a botão mesmo, é maior que o seu. E aí então parece que Kim Jong-un baixou um pouco as orelhas e abriu-se naquele momento uma conversação. A conversação foi tão intensa que Donald Trump foi o primeiro presidente norte-americano a pisar na Coreia do Norte. E também abriu-se ali um canal de comunicação com o então presidente da Coreia do Sul, o senhor Moon Jae-in, que junto com Trump queriam estabelecer laços reais de amizade. É possível até, muita gente fala que naquela época Trump teria dito para Kim Jong-un o seguinte: olha, eu sei como ganhar dinheiro e sei também como dar receitas para que outros ganhem dinheiro. Se chegar a mim, eu tenho um plano muito bom para a Coreia do Norte. Você continuará no poder, mas terá que abrir o país em grande medida, mas receberá os benefícios do capitalismo. E parece que Kim Jong-un, naquele momento, abriu um largo sorriso para Donald Trump. Quem sabe até deram uma piscadinha um para o outro. Só que essa era simplesmente acabou, porque quando Biden chegou ao poder, ele simplesmente congelou todo o processo de negociação que vinha sendo feito pelo loirão. Deixou a Coreia do Norte de lado, porque não queria arriscar capital político enquanto tinha uma guerra a ser travada na Europa, no leste europeu com a Rússia. E também já estava tudo meio armado para um grande conflito no Oriente Médio. Então, para que conversar com a Coreia do Norte? Vamos colocar lá mais tanques e mais pessoas para, eventualmente, dissuadir qualquer intenção maligna de Kim Jong-un. Só que as coisas não ficaram assim, por dois motivos. Primeiro, porque a Coreia do Norte começou a despencar em termos econômicos, que nunca foi lá uma grande maravilha.
Kim Jong-un chegou ao poder em 2011 e a economia meio que se sustentou até que bem até o ano de 2017, quando as coisas realmente começaram a complicar. O Third Estate Norte já disse em outras matérias o seguinte: desde 2017, a seta econômica norte-coreana simplesmente despencou, com uma construção devastadora, uma contração, melhor dizendo, devastadora de 4,1% em 2018, seguida por um declínio adicional de 4,5% durante o ano pandêmico de 2020 e mais as sanções internacionais, que tornaram a Coreia do Norte perigosamente dependente da China para o comércio. Só que aí vem um segundo problema. Kim Jong-un, depois de toda essa crise que começa em 2017, também vai se afastando um pouco da China, apesar de depender da própria China. Isso explica-se pelo seguinte: porque a China sempre quis dominar Pyongyang. Quem assiste filmes de máfia, como por exemplo O Poderoso Chefão, ou então a série Família Soprano, poderia entender bem essa situação, essa relação China-Coreia do Norte, fazendo essa comparação com a máfia. A máfia é uma organização hierárquica. No topo da hierarquia está o chefão e abaixo dele os seus capos, que são outras famílias. Bem, esse esquema só pode dar certo se os capos obedecerem fielmente o chefão. Se um dos capos se mostrar muito topetudo e quiser falar mais do que o chefão, as coisas complicam. Pois bem, para a China, a Coreia do Norte era um capo. O chefão, claro, era Xi Jinping, sempre foi. Só que o capo Coreia do Norte fala muito grosso, o que incomodava o chefão Xi Jinping. Isso por quê? Porque falar grosso para a China atraía muita atenção lá para os lados da própria China e concentrava também muitas tropas norte-americanas. Era para a China importante ter, sim, um líder muito dócil dentro da Coreia do Norte para os projetos de Pequim. E esse não é o papel de Kim Jong-un. Kim Jong-un não quer fazer o papel de capo de Xi Jinping, nunca quis. Então as relações ficaram um pouco frias. Mas aí vem uma terceira etapa do processo. Com a guerra de Putin contra a Ucrânia, desgastando toda a Europa, toda a União Europeia, a OTAN e os Estados Unidos, e depois também a guerra de Israel contra o Hamas, desgastando ainda mais ou dilapidando um pouco mais os cofres norte-americanos, Putin achou por bem estreitar laços com Kim Jong-un. E Kim Jong-un achou ótimo. Que bom, eu posso pelo menos substituir nesse momento de crise Xi Jinping por Vladimir Putin. Por quê? Porque para Putin é interessante um conflito lá na Ásia, entre as duas Coreias, porque isso faria com que os Estados Unidos gastassem ainda mais o seu capital para salvaguardar os interesses do seu aliado Coreia do Sul. Kim Jong-un, que já não tem muito a perder, segundo alguns analistas, porque está realmente num país com seríssima crise e ninguém lhe dá atenção, agarrou-se em Putin como uma tábua de salvação. E é possível que, por conta disso, faça o que o Hamas fez em relação a Israel, lance um ataque meio que suicida. E depois espere a proteção da Rússia e da própria China, que mais cedo ou mais tarde terá que vir em seu socorro. Isso é o que estão dizendo aí alguns analistas, principalmente do Third Estate Norte. Para a Coreia do Norte, que já não tem muito a perder, uma guerra nesse momento não seria tão pior do que o seu devastado país e sua economia ainda mais devastada atravessa agora. Uma crise sem precedentes. Fala-se até em canibalismo
em algumas regiões muito pobres da Coreia do Norte. Isso é um barril de pólvoras para Kim Jong-un e para todo o seu staff militar. Então, provavelmente, eles podem ter realmente dito isso. Que venha a Rússia e com ela vamos para a guerra. Bem, vamos aguardar. Isso são, por enquanto, só teorias. De real mesmo são os exercícios militares que não param e as últimas palavras de Kim Jong-un. Acelerem os preparativos de guerra. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Não tem problema. E fiscalize a sua inscrição. Verifique se você ainda está inscrito. No vídeo da tarde de ontem, eu esqueci de fazer esse pedido. E acreditem, tive alguns desinscritos. Infelizmente é assim que está acontecendo. Quando eu peço, tenho até inscritos a mais. O pessoal vai lá, confere, opa, eu estava inscrito, não estou mais, vou me inscrever de novo. Então, lembro aos queridos amigos, fiscalizem as suas inscrições. Se não tiver mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho e também considere tornar-se membro desse canal, porque é a sua membresia, que é bem baratinha, que nos ajuda a continuar aqui na plataforma. Até amanhã, se Deus quiser. Hoje eu infelizmente não poderei fazer o vídeo da tarde. Estarei em reunião com o YouTube. Rezem por mim. Até sábado, se Deus quiser.